todos bem-vindos a mais um episódio aqui pelo canal da Bucocast. Estou recebendo mais um cirurgião bucomaxilofacial. Estamos em Goiânia. A Bucocast veio para cá. O cirurgião não vai até São Paulo, a gente vem até eles e é assim que está acontecendo. E hoje estou recebendo mais um amigo aqui para poder falar um pouquinho sobre a sua trajetória dentro da especialidade, Dr. Juvencio Júnior. Meu amigo, um prazer imenso poder recebê-lo aqui no nosso canal da Bucocast. Você que já tem, eu considero um cirurgião raiz, né? Já tem mais de 15 anos dentro da especialidade, tá há mais de 20 anos, né, de formado, 23 anos no final agora, né? 23, 24. 24 anos de 24 formado. anos. É um prazer imenso recebê-lo e a gente poder bater um papo, falar um pouquinho da especialidade. Que é isso? O prazer é meu, Ismael. Seja bem-vindo aqui em Goiânia. É a primeira vez que nós nos encontramos a sua carreira eu já acompanho também Agradeço, meu há algum amigo. tempo e eu sabia que minha hora chegaria para a Pois gente é, estar aqui batendo um papo. pois é. A gente tá fazendo agora um tour da Bucocast aí por alguns estados e Goiânia já é a nossa casa já e a gente sabe que aqui tem uma grande referência dentro da especialidade, então Maravilha. nos trouxe aqui para poder entender um pouco mais e poder conhecer sua história também. Me fale um pouquinho, a gente estava falando ali nos bastidores, quem o influenciou na odontologia, como que foi a escolha de fazer a odonto. Então, a minha trajetória, ela começa com a influência do meu pai. Meu pai foi médico. Foi médico porque ele faleceu já há alguns anos, faleceu em 2019. E eu sou o único filho homem de 4 filhos, né? Eu tenho 3 irmãs e sou o caçula. Então, houve uma pressão muito grande familiar para que eu seguisse a linha da medicina. Mas eu nunca quis, né? Nunca foi meu interesse pessoal seguir para a área médica. O pai é do quê? Meu pai era GO, ginecologista obstetra. E o que me traumatizou na infância, na verdade, eram nossas viagens de férias. Porque por diversas vezes meu pai deixava a gente viajando e tinha que retornar para poder fazer prestação de atendimento às suas pacientes, né? E aquilo ali me deixou meio traumatizado, Marcou você. marcou, deixou bem evidente. E eu sempre tive a odontologia desde criança, né? Como meio que uma fascinação. Eu nunca tive pensamentos em exercer outra profissão. Sempre fui focado nessa área na área da odontologia, desde criança, adolescente. E tem um episódio, né, que é um episódio meio cômico, de como eu conheci a bucomaxilo, propriamente dita. Eu fui fazer um tratamento ortodôntico, que hoje eu tenho esse ortodontista como amigo, né? Eu tinha o quê? Uns 15 anos de idade, ele já era ortodontista. Hoje eu tenho ele como um colega de profissão, um amigo, que é o Dr. Pedro Barini. E eu tinha uma maxila atrófica, né? Eu tinha apinhamentos de canino. E o Dr. Pedro sugeriu a gente fazer a expansão atraumática da minha maxila. Mas que eu deveria fazer as extrações dos meus sisos imediatamente para que esse processo fosse bem executado. Meu pai, na época, ele era amigo pessoal de um cirurgião bucomaxilofacial, que é o Dr. Euclides. Aqui em Goiânia, o Dr. Euclides é uma lenda, né? E eu saí do consultório do Dr. Pedro Barini e fui para o consultório do Dr. Euclides Barbosa. Lá no consultório do Dr. Euclides, ele já me colocou dentro da sala cirúrgica e eu mal percebi, os meus 4 sisos já haviam sido removidos. E eu queria entender o que era aquilo. Muito rápido. Como que ele fez aquilo tão rápido, com uma destreza tão grande, e o tanto que isso significou para a minha vida, né? Tanto do ponto de vista estético, porque eu tinha uma deficiência no meu crescimento facial, no meu desenvolvimento da minha maxila, da minha mandíbula, como a ortodontia me ajudou nisso e como a bucomaxila entrou também. Então, prestei o vestibular,
Logo com 17 anos eu já estava na faculdade. Desde o meu primeiro dia, eu encaminhei tudo para a área cirúrgica. Da cirurgia. Sempre, sempre. Anatomia, farmacologia, o princípio da cirurgia, sempre foi o meu foco. Nenhuma outra área da odontologia me encantou, assim. Você foi ter uma noção da bucomaxilo, da dimensão, da especialidade a partir de que momento? Porque quando você está. A cirurgia vem acho que no terceiro ano, se não me engano, né? É das últimas que entra a cirurgia, né? É, a Tinha alguém cirurgia. na faculdade que você tinha como referência, além dessa situação que você teve quando adolescente? Então, logo que eu entrei para odontologia e que eu encaminhei a minha vida, assim, Pensando na já cirurgia. pensando na área cirúrgica, eu tive um professor na graduação que foi assim minha inspiração e eu colei nele literalmente durante a faculdade, né? Que é o professor Luciano na época. Ele era novo, ele estava recém, assim, ele era novo no sentido de profissão, no sentido de idade também e já era um professor, né? Então a gente tinha mais ou menos uma linha de pensamento igual desde desde o princípio. Eu não me recordo, assim, exatidão se foi no segundo ano de odontologia ou no terceiro ano de odontologia que a gente já entra para a clínica cirúrgica. Eu acho que foi no terceiro ano. Então, através do Luciano, né, desse colega hoje também de profissão e de cirurgião bucomaxilo, que eu foquei mais ainda e eu tive o apoio dele na época. E logo que formado, eu também mantive um contato próximo a ele, a gente já desenvolveu aí trabalhos juntos. Então foi nesse aí, cara. Você fez residência ou especialização? Eu fiz residência. Onde você fez sua Fiz em residência? Uberlândia, lá com o professor José Mariano, que é uma Hospital, hospital, trauma. trauma, reconstrução, patologia. O caminho da residência É mesmo. o caminho tradicional, né? Que é o caminho que eu acho que todo mundo que deseja caminhar para a área da cirurgia deveria trilhar, né? Para desenvolver sua capacidade, sua habilidade, a sua noção de responsabilidade, e atenção com o bem-estar do paciente, com o resultado final do tratamento, né? E com, enfim, com conhecimento de um modo geral, né? E não ficar limitado. Hoje você, além da cirurgia ortognática, quais outras áreas que você navega? Então, hoje o meu consultório, fora a área de implantodontia, que eu desenvolvo também, as cirurgias reconstrutivas, a instalação de implantes, Maxilatrófica? maxilatrófica, eu tenho já há algum tempo aí, alguns 3 4 anos aí que eu entrei para a área dos implantes personalizados, né? Que é uma área muito bacana de promover uma reabilitação de um paciente que tem uma maxilatrófica, em que teria que passar por aquele processo de reconstrução grande, né? De sentido horizontal, sentido vertical, né? Hoje eu trabalho muito com os implantes personalizados. Que é os pacientes que tiveram perda óssea e que não Isso. tem, ou que já fez um tratamento que precisa reintervir novamente, Normalmente são aqueles pacientes que tiveram perdas dentárias precocemente, mutilados. mutilados precocemente. Não só a perda, porque esses pacientes, eles passavam por uma experiência muito traumática, né? Hoje, enquanto a gente pensa em fazer as extrações atraumáticas para preservação de osso, reborda alveolar, antigamente a ideia era o quê? Era remover o dente a qualquer custo. Tirar, É, não extrair. importa, era dente na mesa. É. Isso que era o Resolvi o objetivo, problema. resolver o problema, né? Então, existem esses sequelados, eles estão por aí, muitos. E quando você pega um caso desse, em que a maxila principalmente, ela se atrofiou tanto, 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 que chega a quase
fazer um encontro de fossa nasal com cavidade bucal, o que que você vai propor? Ah, tudo bem. Discute-se aí sobre os implantes zigomáticos. Isso é uma vertente, Sim, certo? É uma vertente. Não vou entrar nesse sim. mérito, não é o objetivo. Mas eu pratico os implantes personalizados, que traz um resultado cirúrgico seguro, uma adaptação para a prótese futura muito segura também, com um prognóstico extremamente favorável, tá? Então, a implantodontia personalizada tá no meu hall, tá no meu dia a dia, tá certo? Que hoje tem muita tecnologia, né? Dentro da implantodontia também, né? Ah, é fantástico, Cirurgias né? guiadas. Cirurgias guiadas. é, Imagina um implante personalizado, né? De onde que surgiria, de onde que pensaria fazer uma armação, uma estrutura em titânio, né? Personalizada para aquela pessoa? Como que isso poderia, a gente poderia discutir sobre isso, sei lá, 10, 15 anos atrás, né? Então, é uma técnica teoricamente nova, recente, Hoje, só mas para que entender, a traz. gente vai falar de ortognática, mas a gente começou a falar das maxilas. Como que é feito isso quando o paciente tem indicação desses implantes personalizados? É feito um planejamento? Como que é para... Porque é um material que ele é específico para esse paciente, né? É, específico. Primeiro, a partir do exame clínico, você solicita os exames de imagem, né? A tomografia é o padrão ouro. Então, você tem a tomografia para avaliação, né, da infraestrutura óssea desse paciente. Através da tomografia, que você verifica ali a incapacidade de fazer a implantodontia tradicional, né, e parte-se para a implantodontia personalizada, você gera um arquivo, né, que é o DICOM, dessa tomografia. Só que você tem que sobrepor o tecido mole, né, a gengiva desse paciente, para você ter uma noção entre a altura do implante que vai ser instalado sobreposto ao osso e a relação dos componentes protéticos que serão exteriorizados. Que é um desafio É isso. um desafio. Então, para isso, você tem que construir uma prótese total, convencional para esse paciente, para você já delimitar a dimensão vertical desse paciente, já pensando na reabilitação protética, na outra fase. E essa prótese ela vai servir para delimitar a altura do tecido gengival. Aí você pede para o paciente fazer uma nova tomografia com a prótese em boca e demarcada com umas esferas. Né? Existem algumas esferas metálicas ou então gutta-percha. Você fixa a gutta-percha na prótese total desse paciente, solicita uma nova tomografia, aí encaixa, sobrepõe a tomografia inicial com a tomografia com a prótese em boca. Aí você já tem uma condição de projetar esse implante sobre aquela maxila atrófica. Você envia tudo isso para as empresas responsáveis e vai entrar em discussão, né, a engenharia da empresa com o cirurgião responsável para o planejamento de perfuração, onde esses implantes serão estabilizados, pilar canino, pilar zigomático, né? Quantos furos, qual a localização dos furos, qual a localização das plataformas dos implantes, qual a localização para pensar na prótese. É fantástico, cara, tudo digital. E é feito em hospital, né, doutor? É uma cirurgia de ambiente hospitalar, né? Anestesia geral, é uma cirurgia rápida, Quanto tempo? em torno de 1 hora e meia aí já é possível, né, de tempo cirúrgico realizar com tranquilidade. Aí, se for pensar em reabilitação propriamente dito, se quiser o colega ou o implantodontista, se tiver uma parceria com um protesista, Sim. navegar aí no digital e já vir com a prótese provisória, já com feita numa impressora Sim. 3D, o paciente sai do centro cirúrgico com a prótese. Isso aí também é outra discussão, né? Isso aí já. Aí vai de onde, até onde o paciente deseja chegar, até onde o cirurgião, ou o implantodontista, ou o protesista que faça parte da equipe
deseja chegar. Se quiser seguir pelo fluxo tradicional, analógico, também é possível, né? Como que é o pós-operatório desse paciente? Muito tranquilo, cara. É muito tranquilo. Porque a cirurgia, ela é minimamente invasiva. A gente faz uma incisão, instala a prótese, porque os guias cirúrgicos, eles já vêm vem. super delimitados, né? Linhas de corte. A gente usa aí o Mectron para fazer os cortes, usa para fazer os nichos de adaptação, já vem guia de perfuração dos parafusos. Então cara, encaixou, parafusou, suturou, paciente em casa. Eu tenho um protocolo, né, de atendimento para esses pacientes. O paciente sempre sai com uma máscara hilotérmica. Que ajuda muito, né? Ajuda bastante, né? A hiloterapia já entra no bloco cirúrgico. Então, o paciente já sai do centro cirúrgico. Eu tenho como conduta o paciente ficar pelo menos 24 horas em observação no hospital para eu poder dar alta. E nesse período todo ele vai ficando ali com a hiloterapia. Normalmente, se for seguir a reabilitação analógica, né? Eu peço pro protesista ou pro implantodontista aguardar aí 15 dias para poder realizar as moldagens, enfim. Quando você começou, não tinha essa questão da cirurgia guiada ainda, né? Não. Era aquele Não, modo não. raiz, não Não. tinha... Era, Mudou muito a implantodontia também, era, né? era os guias, né? Os guias de implante eram tudo feito manualmente, né? Moldagem Moldagem. tradicional, enceramento de laboratório de prótese. Hoje, escaneamento é outra coisa, Não, né? eu tenho scanner, cara. Hoje faz escaneamento lá no consultório, já vai direto pro laboratório. É outro padrão, né? Mas se você não passa pela curva de aprendizado, Verdade. né? Eu dou aula para 2 turmas de implantodontia aqui em Goiânia. Então, é o que eu converso muito com os alunos, é curva de aprendizado. Não adianta você querer chegar já onde eu estou fazendo uma cirurgia de um implante personalizado como esse, você não ir lá no básico e fazer bem feito. Fazer unitário, né? Fazer uma incisão bem feita, fazer um descolamento de retalho bem feito, fazer uma avaliação bem feita, um unitário bem feito, né? Não adianta você ir direto para um escaneamento e já trabalhar com uma odontologia, uma cirurgia guiada, se você não tem o beabá ali, né, de saber fazer uma avaliação criteriosa. Como que você vê a formação desse profissional, já que você entrou nesse assunto? E aqui no nosso canal da Bucocast, a gente tem muito implantodontista que nos acompanha, né? Porque Aham. a implantodontia está muito ligada com a bucomaxilo, né? Ah, são co-irmãs, né? É, praticamente é difícil você encontrar um bucomaxilo que não passou pela implantodontia, né? A gente vê hoje muitos retratamentos de implantes, né? Pacientes que já passaram na mão de outros colegas. Provavelmente você deve receber muitos casos, né? Uhum. De outros colegas ou de pacientes que tiveram insucesso. O que se você, no seu ponto de vista, você entende, né? Por que tem tido esse número de pacientes que têm já passado por vários tratamentos, doutor? Você lembra que você comentou comigo sobre que eu sou um raiz? Mas eu sou um raiz. Eu sou um dentista raiz. Eu sou da época da odontologia glamurosa. Eu sou de uma época em que, para a gente entrar para um curso de odontologia, era concorrido, né? Não existia Enem, era vestibular. Não Então, tinha esse número de faculdades que tem não hoje. tinha. Aqui em Goiânia, por exemplo, existia uma faculdade. No estado de Goiás, quando eu fiz minha graduação, existiam 2 faculdades apenas. A Universidade Federal, aqui em Goiânia, e a antiga FORJOP, que era a Faculdade de Odontologia João Oliveira Prudente, em Anápolis, que era uma faculdade sem fins lucrativos. Na época, existia uma mantenedora, né, que fazia a estruturação dessa faculdade.
E a mensalidade era irrisória e propunha uma odontologia muito capaz. Eram 5 anos. Gente, eu estou defendendo isso porque eu me formei lá, né? Eu não fiz federal, eu fiz FORJOP. Mas eram 5 anos integral. Nós tínhamos aulas de manhã, de tarde e de noite, sábados. E a nossa rotatividade de clínica era gigantesca. Então todo mundo saía da faculdade capacitado, certo? Então parte desse princípio. A odontologia era glamurosa. A gente saía como uma pessoa que era visto na sociedade ou com um certo glamour de doutor, mas também saíam profissionais gabaritados. Saíam pessoas competentes, mesmo sem nenhuma especialização. O que eu vejo hoje é uma como é que eu posso falar? Mercadológico. É um estado mercadológico de ensino, né? Eu não sei falar quantos cursos de odontologia tem em Goiânia hoje. Sei lá, 15, 18. Se pegar região metropolitana, Mais negócio, né, hoje. é muito mais negócio. Então não existe mais aquela peneira, né? Porque se você tem uma concorrência, um vestibular ali que já peneira, você já qualifica. Se você já na base já não tem essa qualificação, então você joga no mercado uma quantidade de pessoas que talvez não seria interessante para exercer a profissão propriamente dita, né? Esse é o meu ponto de vista. Aí você terceiriza essa responsabilidade que seria da graduação para cursos de pós-graduação, certo? Quantos cursos de pós-graduação existem no mercado? Entendeu? Uma cadeia de fatos. Sim. Então, quando você chega e me pergunta por que que existem tantos retratamentos focados aqui nessa área cirúrgica? Por causa da inabilidade, a incapacidade técnica científica em que os profissionais são formados atualmente. Você fez primeiro implantodontia e depois bucomaxilo ou você fez Eu fiz mutuamente. ambos? Porque lá em Uberlândia, a gente tinha um foco na implantodontia e eu tive um contato muito íntimo com o Dr. Ricardo Passos, tá? E o Ricardo Passos é um fera da implantodontia nacional. Então eu convivi muito com esse pessoal. Então eu aproveitei tanto a bucomaxilo quanto a implantodontia. Foi tudo unido entre si. Eu comecei a implantodontia primeiro em Goiânia, mas não concluí. Aí eu prestei a prova em Uberlândia, fui executar minha especialidade, minha residência em cirurgia e lá, comungamente, eu exerci a implantodontia também. Hoje você tem. Você navega na implantodontia, cirurgias oral menor, ATM também, que são as áreas da especialidade, mas você focou na cirurgia ortognática. O que fez você se dedicar mais aos pacientes de cirurgia ortognática? O que você viu nesses pacientes? Então, eu a minha história, o meu histórico, assim, ele envolve tanto uma parte de sonho, porque eu sempre quis ser bucomaxilo, e realidade. Então, durante um tempo, eu não tive a oportunidade de exercer meu sonho, porque eu tinha que conviver com uma realidade diferente, tá? Então, eu parti muito para um lado comercial. Eu fiquei muitos anos da minha vida lutando como empresário, como dono de clínica, como prestando atendimento em várias cidades do estado de Goiás. E isso tomou muito o meu tempo e eu não consegui executar meu sonho, que era ser bucomaxilo e viver de cirurgia bucomaxilofacial. Isso me deixava frustrado. Eu não era um profissional feliz. Eu era um profissional
estressado, eu tinha diversas questões pessoais que me trazia uma certa decepção. Falei, poxa vida, eu sonhei com isso, eu estudei para E não isso tô vivendo. e não estou vivendo. E com o passar do tempo, eu fui acrescentando pessoas na minha vida, relacionamentos na minha vida, profissionais. E esses relacionamentos profissionais, eu sou muito agradecido. Aquelas pessoas que trabalharam comigo nessa época em que eu precisava viver minha realidade. E depois que eu consegui estabilizar minha realidade, eu fui acrescentando à minha vida relacionamentos espetaculares, certo? A partir do momento que eu consegui realizar essa finalização da minha realidade, conseguir executar aquilo que eu queria, eu comecei a focar exatamente em um foco em que eu poderia trazer uma diferenciação para as pessoas. Veja só, a implantodontia já é para mim, eu acho um marco, né, de trazer qualidade de vida, bem-estar social, bem-estar estético, funcional, fisiológico, enfim. E eu queria trazer mais. Eu queria trazer além das questões orais, eu queria trazer as questões externas. Então, olha só, Autoestima, qualidade de autoestima, vida. qualidade de vida, é, o fisiologismo, eu dou muito valor à fisiologia. Então, eu quero que aquela pessoa ela esteja bem, tanto consigo, do ponto de vista visual, do ponto de vista de se enxergar no espelho e ter aquela se sentir agradável consigo mesmo, Se sentir certo? bem, né? Se sentir, traz aquela sensação boa. Sim. Porra, todo mundo gosta de se ver no espelho e olha, nossa, eu tô bem, né? Trazer aquela sensação boa. Trazendo isso, eu vou trazer, assim, eu falo para todo paciente, falo, olha, você está me procurando aqui por questões que você, sei lá, tem um avanço de mento, um queixo mais avançado, ou um recuo de mento, né? Ausência de projeção de malar, ou uma dor de ATM, ou alguma coisa, eu sempre falo, olha, a gente vai buscar a sua fisiologia, nós vamos colocar o seu sistema mastigatório para funcionar, a, a, a sua feição, a sua posição do seu esqueleto facial em uma harmonia, nós vamos trazer a chamada proporção áurea para você e sem cobrar nada, vai vir a estética. De Por quê? brinde. Porque quando coloca-se tudo no seu devido lugar, aí vem aquela conquista. E trazer isso para a pessoa e você ter a resposta da pessoa é fantástico, cara. Então, assim, a cirurgia ortognática, ela veio para me ajudar no sonho de reconstruir a minha vida, reconstruir meu nome e reconstruir minha história. E hoje, falando do paciente de cirurgia ortognática, é, eu queria que você falasse quais são as queixas do paciente que normalmente tem alguma deformidade, falando aí do paciente classe 2, classe 3, que dentro dos seus casos, você operou mais caso 2, 3, assimétrico? Hoje, na minha rotina, tá? São pacientes que se queixam de apneia do sono e disfunção da articulação temporomandibular. Que é o paciente que tem problema Classe funcional. 2. O classe 2 Normalmente é o classe é o classe 2, 2. é o classe 2 esquelético, né? Que tem o retrognatismo, certo? Que tem aquela predisposição à apneia obstrutiva do sono, né? E qual a queixa E desse paciente, doutor, normalmente? qualidade de vida. A pessoa perde, porque a pessoa não tem mais ânimo para acordar e tocar a vida. É um paciente que ele perde um pouco da, da, da sua autoestima, porque ele não tem nenhuma informação ou nenhuma uma energia positiva, já que ele não tem aquela capacidade de regenerar essa energia que nós temos que ter para todo dia levantar da cama, estar bem, trabalhar, conviver socialmente, familiarmente, profissionalmente. Então essa pessoa, ela não tem
essa energia mais. Por quê? Ah, no caso de homem, a esposa reclama que ronca, o relacionamento entre homem e mulher já se torna um obstáculo, tá? Então você devolver, né, a capacidade dessa pessoa respirar, ter uma renovação do seu sono, para que no outro dia tudo aconteça de novo na vida dele e que esse de novo seja revigorante, é isso que, 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 que me atenta, sabe? Que me traz uma profunda satisfação. E hoje, no meu consultório, eu tenho muita queixa dessa. Muita. Eu não sei. Eu não tenho um dado. Quando eu falo que eu não sei, eu não tenho um dado científico para isso. Mas pós-pandemia, a apneia do sono e disfunção temporomandibular é o chamariz. É o que mais tem aparecido. Ansiedade. A população, de um modo geral, hoje é ansiosa. É o mal do momento. Jovem, adulto, todo mundo ansioso. Todo mundo muito conectado. Eu acho que a pandemia conectou muita gente à distância, né? E ninguém conseguiu se desconectar. Hoje o paciente do classe 2, que é o paciente que você falou que tem problema de apneia do sono, o paciente classe 3, qual que é a queixa desse paciente? Paciente classe 3 é extremamente estético, né? Ele tem dificuldade de se aceitar. Ele tem muita Bullying. dificuldade. É aquele paciente dólico facial, né? Aquele rosto comprido, aquele queixo proeminente, normalmente uma mordida aberta, né? Uma pessoa, ele não consegue ter a oclusão, então ele tem uma limitação mastigatória, né? Fora esse aspecto fisiológico da mastigação, mas é claramente a questão fisiológica, né? E tem aquele classe 3 que ainda tem a dismorfia, né, facial, porque ele ainda tem uma giroversão dessa mandíbula, ainda tem um mau posicionamento desse queixo. Então, coloca aquela pessoa em extrema negação dela mesma. Tá? Então, assim, dentro do mundo dos pacientes prognatas, que são classificados aí dentro da classificação classe 3, é isso. É a não aceitação. O paciente com excesso vertical de maxila, sorriso gengival, qual que é a queixa desse paciente ou desse paciente? É o sorriso. Isso aí é muito, né? Eu tenho um sócio que chama Gustavo Pinheiro. Ele é uma referência, não só para mim, mas nacionalmente, da estética dentária. Assim. Ele trabalha só com estética. E isso é uma questão de conversa e discussão entre nós dois, né? Paciente com uma linha gengival, um sorriso muito alto. O que fazer? Na opinião dele, ele prefere nem tratar sem que o paciente passe por um tratamento ortodôntico e cirúrgico. Porque ele não vai conseguir oferecer o melhor que ele pode oferecer profissionalmente. Então, se o paciente chega lá no consultório dele para fazer uma avaliação e o paciente quer fazer uma estética do sorriso, uma alteração do sorriso, se a pessoa não entrar dentro dos critérios clínicos, ele não faz. Aí ele encaminha para mim. Fala, olha, você tem que passar com o Dr. Juvencio, tá? Para a nossa equipe fazer uma avaliação, traçar uma linha de planejamento, melhorar isso para que eu consiga trazer para você sua satisfação. Então, olha, veja bem, a importância disso, né, para um paciente. E veja bem a importância de uma equipe coesa, em que eu tenho, de um lado, um cara que é referência na estética e ele respeita muito a questão do paciente e a limitação de até onde ele consegue chegar sem o auxílio de uma avaliação multiprofissional. Então, esse paciente que tem uma linha de sorriso alta, ele ou ele parte para a procura de uma solução definitiva para ele, né? Que no caso seria
a gente fazer uma avaliação cirúrgica, promover um tratamento ortodôntico, cirúrgico para ele com ortognática, ou ele não faz aquilo que ele queria fazer, que seria a estética, né, do sorriso, aliando as duas especialidades aí. O paciente com problema de apneia do sono, qual que é a queixa desse paciente? Dificuldade respiratória ao dormir, acordar por várias vezes. Normalmente já faz uso de um aparelho que é o CPAP, que aquilo é extremamente desconfortável, né? Tanto para ele usar quanto para quem está ao redor, normalmente os familiares, né? E o cansaço, é o cansaço. É acordar cansado todo dia. É começar o dia já cansado. Aí você chega no final do seu dia, você vai entrar para você renovar suas energias através de um sono, bem, se fosse possível, né? Mas essa pessoa não tem essa qualidade desse sono revigorador. Ele fica extremamente descompensado. Ele, em alguns casos aí, né, a literatura coloca, né, alguma alteração cardiológica devido às repetidas crises de apneia. Sei lá, a pessoa desenvolve aí 60, 80, 100 repetições durante uma noite, você imagina. Correndo risco de vida. Claro, você desenvolve um risco cardiológico. Não é? Grave, né? Você já ouviu falar? Já viu aquelas pessoas assim que acordou, foi desenvolver qualquer atividade e teve um mal súbito? Vai fazer uma avaliação. Claro, eu não estou Mas pode estar associado. Tem uma associação sobre isso. Porque você, imagina, obstruiu a sua passagem de ar. O que o coração vai fazer? Vai acelerar. O coração não sabe o que está acontecendo. O coração dispara para tentar bombear o oxigênio aí para o corpo. Imagina isso se repetindo várias e várias vezes por noite, várias e várias vezes por semana, mês, anos nessa pessoa. Como que é a cirurgia ortognática com esse paciente de apneia do sono? Normalmente é um avanço de mandíbula conjugado, combinado com avanço de maxila. Aí se vai fazer aí uma giroversão, né, uma rotação no sentido horário, se vai fazer uma segmentação, isso daí depende de cada caso. Mas, assim, de antemão, é uma cirurgia combinada, né? Avanço de maxila, avanço de mandíbula. Isso aí é padrão. E quais são os benefícios da cirurgia ortognática, no modo geral, o paciente que se submete à cirurgia ortognática? Benefícios são inúmeros. Para aquela pessoa que necessita, para aquela pessoa que tem indicação, né? A gente já falou aqui sobre aspectos em que a cirurgia ortognática ela promove a fisiologia, né? Ou seja, os sistemas desse paciente funcionar em harmonia. Sistema mastigatório. Vamos lá. O que é cirurgia ortognática? Se você pegar na morfologia da palavra, gnático é todo o sistema mastigatório, certo? Orto indica movimentação. Então nós vamos movimentar todo o sistema mastigatório dessa pessoa, tanto do ponto de vista dentário, muscular, língua, ok? Se isso está em um mau posicionamento, isso traz complicações para esse paciente. Quando você coloca todo esse sistema mastigatório em harmonia, você começa a executar a fisiologia, você começa a executar aquilo que deveria ser considerado normal para que essa pessoa consiga desenvolver o básico e depois ir desenvolvendo os outros sistemas. Aí você entra. A pessoa vai ter uma melhor mastigação, vai conseguir produzir um bolo alimentar mais apropriado para que o estômago receba aquele alimento. Esse alimento vai ser melhor digerido, esse alimento vai ser melhor absorvido. Então, traz todo um benefício para todos os sistemas que nós temos: cardiovascular, respiratório, excretor, Mastigatório. não, isso é o básico, mastigatório. O sistema mastigatório ele vai desenvolvendo toda uma cadeia. Aliado a isso, quando você coloca
os pingos nos is, você alia o direito com o esquerdo, o superior com o inferior, cara, vem a estética, né? Se você alinha uma mandíbula numa posição tridimensional favorável, você traz toda essa musculatura para frente, aí você começa a desenvolver uma estética facial. Você já tem um pescoço mais definido, você já tem uma linha, né, de perfil mais definida. Então, são inúmeros benefícios. Você começou operando na época do planejamento analógico, né? E passou Analógico. pelo planejamento virtual, né? Da cirurgia ortognática. Quais os benefícios que você viu na questão do planejamento virtual hoje? Então, a cirurgia ortognática, quando eu comecei a praticar e entender, era 100% analógico. A gente tinha que moldar o paciente. Você imagina tirar um molde de um paciente com aparelho ortodôntico, com alginato. Você tinha que montar isso em articulador. Você tinha que fazer uma cirurgia em modelo para você gerar as guias cirúrgicas. Você imagina o que é isso? Que, assim, se você falar isso para um garoto hoje, ele vai dar essa risada. Mas é cômico. Então, assim, a precisão de uma cirurgia ortognática há 16, 17, 18 anos atrás, quando eu comecei a estudar isso, ela não se compara, né? Era uma coisa meio que feita ali no olho, no ó, Raiz. no olho, olha, vai dar certo. Zoiômetro. Olha, aí tem um cara do seu lado ali que ele já tinha 30 anos de experiência, aí vem a experiência para te dar um conforto. A partir do momento que o digital entra na vida, o índice de sucesso da cirurgia ortognática, ela dá um transbordo, né? Não que você tenha um acesso a exames mais apropriados, uma tomografia de crânio, uma tomografia de face muito mais aprimorada com os atuais tomógrafos, quando você associa softwares de avaliação facial, que você já tem ali é, o ângulo exato, né, de onde você quer chegar, se você quer girar, se você quer fazer uma segmentação, se você quer fazer, enfim, Trocou. se você quer fazer o que você quiser fazer, né, dentro da técnica correta, isso é fantástico. Isso É aí o carro, é o câmbio manual com o automático, mais ou menos isso. é mais ou menos isso. É aquele câmbio do Fusca que você tinha que, Bater para. né, a Kombi, É, a direção da Kombi diz que ela não tinha folga, ela tinha férias, né? é. Você ia girar para ter Ou uma. seja, hoje é indispensável o planejamento Não virtual. existe isso mais, né? Aí você vai seguir aí os referências, os pica aí do planejamento, que eu tenho como referência o Marcos Pita. Cara, o que o Marcos Pita promove dentro do planejamento É virtual absurdo. é absurdo. É absurdo que a É. proposta que ele desenvolveu, que a gente traz isso para o dia a dia, é um Não absurdo. tem mais volta, né? Não tem retorno. Assim, o que eu vejo é cada vez mais isso fazer parte do nosso dia a dia, né? Do ponto de vista até financeiro, né? As coisas elas vão surgindo e vão barateando o custo para que nós possamos exercer, né? Hoje eu tenho um scanner no meu consultório, coisa que há 3 anos atrás eu não pensaria em ter. A Mas eu realidade já tenho, a realidade é outra. vai mudando para o bem, Sim. vai trazendo benefício. Então, é um caminho sem volta. Trazendo aí para esse rol, né, as cirurgias minimamente invasivas, que isso aí Então, já é assim, um futuro bem próximo aí, em que, o objetivo final, que é o atendimento, o acolhimento ao paciente,
Isso aí vai ser fantástico, cara. Hoje, Fantástico. você falou da Minimamente, um dos pilares da Minimamente é o pós-operatório. Você, obviamente, começou na época ainda que operava, até hoje usa serra, né? Mas hoje tem o piezo, né? Você Uhum. tem o planejamento virtual. Hoje, como que é o pós-operatório dos seus pacientes? Porque antigamente esse é um peso do paciente, né? O pós-operatório, como que ele é Paciente, a primeira pergunta que o paciente faz é o pós-operatório. o pós-operatório, né? Se o paciente for fazer qualquer cirurgia em qualquer área do corpo, ele vai perguntar, mas ele não vai colocar o pós-operatório como objetivo ou um marco principal. Mas quando trata-se de cirurgias em que envolve cavidade bucal e face, o paciente ele tem muita ressalva sobre o pós-operatório. Mas olha só, a boca a gente desenvolve quantas coisas pela boca? A gente alimenta, a gente comunica, a gente desenvolve relações sexuais com a boca. Ou seja, é um âmbito de um ponto de vista Sim, psicossomático tá muito gigantesco, exposto. exposto e gera muito transtorno, muita ansiedade nesse paciente. Então, olha só, a evolução do pós-operatório da cirurgia ortognática. A cirurgia ortognática, quando eu estudei, quando eu comecei a praticar, exigia que fizesse fixação rígida intermaxilar. Então o paciente entrava para o centro cirúrgico conversando Você é e bloqueado. saía bloqueado. Você imagina isso? Hoje, hoje o paciente, cara, nem bloqueio existe mais. Pelo menos eu não faço bloqueio. O paciente sai falando já da Ele alimentação. sai alimentando. Ele sai, ele vai para o quarto, ele se alimenta, ele tem a capacidade de se alimentar. A físio já começa dentro do imediato já? Imediato, imediato. A minha equipe, assim, a gente já tem uma sintonia muito bacana, né? Então elas, porque dentro da minha equipe só tem fisioterapeuta feminina. Não é um sexismo, não é isso. Mas a gente já tem um contato em que 30 minutos antes da cirurgia elas são acionadas, pronto. Chega Já lá, chega, já começa os passos. já entra com taping, já entra com aplicação de laser, isso aí Máscara. já entra com a máscara hilotérmica também. Então isso aí já traz assim Uma uma recuperação. redução do edema, uma redução do inchaço, hematoma, a dor pós-operatória. Hoje a dor pós-operatória de um paciente de cirurgia ortognática, É mínima. cara, é mínima. É É mínima. É mínima, né? E não precisa entrar com muita medicação, entorper esse paciente aí de opioides, enfim, analgésicos de grande monta. Né? Você falava de um caso, cara, que você fez essa semana de ressecção de mandíbula. Eu queria que você contasse um pouquinho Nossa, desse episódio, cara, pra gente finalizar esse podcast. cara, esse caso é fantástico. Esse caso é fantástico porque ele envolve, fora o caso específico, ele envolve uma questão familiar minha. Por quê? Eu tive no prazo de um ano, menos do que 2 anos, um ano e pouco, o diagnóstico da mesma patologia. E o primeiro paciente que eu diagnostiquei, que foi lesão central de células gigantes, foi o meu sobrinho. Meu sobrinho me liga um dia e fala: Ó, tio, eu tô com o meu siso doendo. Eu falei: ah, beleza, vamos fazer uma radiografia, uma panorâmica e a gente já marca. Ele fez e me encaminhou. Quando eu vi a imagem, eu assustei, porque era no corpo da mandíbula, uma imagem radiolúcida, de grande porte, e já me veio, né, uma ânsia ali de possíveis diagnósticos, né? Claro que na primeira coisa que me veio foi um amelo, né? Um ameloblastoma. Enfim, prossegui o tratamento, fiz biópsia e deu lesão central de células gigantes. Aí eu fui investigar, ele sofreu um traumatismo jogando bola e
idiopático, sem sintomas, sem nada, desenvolveu e começou a dar um edema, o volume mandibular dele começou a aumentar, mas a gente tratou com tempo. Ou seja, eu fiz a biópsia, saiu a biópsia, depois eu operei e hoje ele está super bem. Estou fazendo acompanhamento semestral com exames e tá ótimo. Logo após, né, no início de 2024, primeiro, mais ou menos ali por abril, maio do ano passado, um paciente me procura no consultório com um volume na região da ATM direita, na região pré-auricular, enorme, causando uma deformação facial. E aquilo ali já me trouxe um choque. Né? Falei, o que está acontecendo? Na anamnese, o paciente relatou que um traumatismo que ele teve há coisa de 3 anos atrás. Entre 2 e 3 anos. Jogando bola. Também. E não foi tratado. Ele não procurou atendimento. Ele só relatou que ele ficou 6 meses sentindo dor. E não procurou atendimento. Só veio procurar atendimento porque começou a dar esse volume na região pré-auricular e muita dor. Então, fiz a solicitação dos exames de imagem, levei para o hospital para fazer biópsia. Então, coletei material no hospital, enviei para o anátomo patológico, diagnóstico, lesão central de células gigantes. Ou seja, tive 2 casos em um curto prazo de tempo. Um com uma rápida diagnóstico E o outro mais um outro com diagnóstico tardio. Um na região de corpo de mandíbula, o outro na região de côndilo, ramo ascendente e côndilo. Então, quando chegou o diagnóstico, quando o diagnóstico da biópsia e quando os exames chegaram, a proposta inicial, única, infelizmente, cirúrgico. Né? Ressecção do ângulo da mandíbula envolvendo o ramo ascendente, coronoide e côndilo, e a instalação de uma prótese de ATM personalizada imediata. Tá? Então, na terça-feira a gente entrou para operar agora, está com 72 horas. Nós entramos para operar 8 horas da manhã. O tumor estava de grande proporção, porque as últimas imagens que eu tive foi de novembro. Foi quando nós entramos com o processo, plano de saúde, solicitação de prótese, autorização de plano, aquela coisa toda. Então, o tumor demorou e aumentou mais ainda. Foi difícil remoção, não conseguimos remover ele inteiro, tivemos que fracionar. E com o pessoal da Traumec, eles nos assessoraram aí na construção dessa prótese personalizada para esse paciente. Veio, inclusive, um representante, né, um engenheiro, para entrar conosco ali, para não ter nenhuma margem de erro ou dúvida. Conseguimos fazer a ressecção, instalamos a prótese, 8 horas de cirurgia. E assim, o que me deixou mais eu vou falar eu acabo pegando o paciente e colocando, eu fico muito próximo do paciente. É um garoto de 30 anos de idade, então eu me aproximei muito da família, do pai, da mãe, da esposa dele, e quando eu vi aquele envolvimento familiar, e quando eu terminei a cirurgia, e quando esse paciente dentro do centro cirúrgico ele tinha preservado, né? Nós conseguimos preservar a função ali facial dele, os músculos da mímica. Com sucesso. Cara, isso aí para mim trouxe um alívio tão grande, porque é uma vida que eu estou devolvendo ali, uma qualidade de vida para esse cara, para esse rapaz que, assim, eu tenho ele hoje como, sei lá, um sobrinho meu também, um cara muito próximo. O pai dele é meu amigo. Eu saí do centro cirúrgico, fui conversar com o pai angustiado, eu quase tive que internar o pai, porque
pico de pressão. Enfim, é o que a odontologia digital traz para nós. E a bucomaxilo, né? E a Que bucomaxilo, dá que essa. encanta, né? Isso é encantador. Não tem médico, não tem medicina que faz isso. Não tem uma outra área do mundo inteiro capaz de fazer isso e trazer um resultado tão imediato. E não tem dinheiro que pague você poder ver o pai ali, o filho, a família Não, bem. não, 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 não tem, Nada não melhor do que tem, isso, né? não tem, não tem. Eu fui dar alta para ele na quarta-feira, tava a esposa, a filhinha dele lá, cara. É muito chocante, assim, do ponto de vista positivo. Cara, é maravilhoso. Até lacrimeja. Isso que é a bucomaxilo é fascinante. A gente Ah, é apaixonado pela especialidade, por isso que nós estamos aqui. Doutor Juvencio, um prazer imenso poder falar contigo. que isso, cara. Nós, da bucomaxilo, poder compartilhar histórias que traz essa representatividade na especialidade, porque a gente fala muito em cirurgia ortognática, a gente fala muito, né, desse perfil de paciente, mas casos como esse que você falou aí faz com que a bucomaxilo ela seja muito mais além do que só a cirurgia ortognática, né? Que muitas vezes esse aluno Claro. tá indo para a bucomaxilo porque ele quer fazer cirurgia ortognática e não é só isso, né? Tem muitas coisas dentro da especialidade que Não, assim, o leque de situações em que nós conseguimos trazer não tem outra palavra, não tem outra expressão, é qualidade de vida, é devolver a vida para essa pessoa Saúde, do né? ponto de vista de saúde, de bem-estar, são tantos sentimentos. Então, a bucomaxilo, eu não vejo outra área, sabe, assim, capaz de trazer tanta possibilidade de uma reversão de um tumor, de uma reversão de uma patologia como essa, grave, né? Como uma cirurgia estética, em que a cirurgia ortognática pode devolver o bem-estar daquela pessoa do ponto de vista estético, né? Que também é importante. Então, cara, eu sou muito feliz. é fascinante. É fascinante. E, assim, eu queria agradecer demais você, agradecer demais o pessoal da Dinâmica, né, que me convidou, que eu tô aqui na sua presença, que eu já te acompanho já tem um tempinho Uma aí. honra. É tipo ídolo e fã, sabe? É isso aí. Um prazer, meu amigo. Tá bom? Um abraço. Eu que agradeço. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Quero fazer um agradecimento aqui ao Ulisses, a dinâmica, né, que tem proporcionado essa participação da Bucocast aqui em Goiânia. Inclusive, eu tenho um presente para te dar aqui da dinâmica, cara. Aqui, ó. Que isso, hein? Ó. Esse aí é um brinde que o Diego tá aí, a dinâmica, né? Valeu, moçada. Nos apoiando aqui pelo canal da Bucocast. Então, nosso agradecimento aí. E a Traumec, que nos apoia também, ao Paulo, ao César Caritá, né? São pessoas que também vêm investindo em educação continuada e faz com que a gente tenha esses contatos, essas histórias. Muito bacana. Obrigado, viu, doutor? Eu queria deixar também aqui o meu agradecimento ao Diego, que é um parceiraço, não é? O Diego, ele deixou de ser um parceiro de trabalho para ser um amigo, um cara que a gente confidencia, e eu quero deixar meu muito obrigado para ele. Muita gente boa, parceiraço. O cara é figura. Você que nos acompanhou pelo canal da Bucocast, nós vamos estar deixando aqui a descrição do Dr. Juvencio, né? Caso você tenha alguma dúvida com relação ao que nós falamos aqui. Então, você pode fazer contato com ele. O nosso muito obrigado e até o próximo episódio.